Vamos começar mais um encontro e hoje está mais do que especial. Eu vou contar para você a minha história, eu vou contar para você o dia em que ser mãe não era bom. O dia que ser mãe não era mais algo que estava trazendo alegria, sabe? E então eu não aceitei esse pensamento. E então eu fui em busca de respostas e então eu encontrei. E eu quero contar para vocês como foi essa história. E eu quero contar para vocês o que eu vivi, o que eu descobri. E hoje eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa para conversar. Você talvez se identifique com isso. E eu quero que você comece essa noite, esse encontro, se alegrando o seu coração. Quero que agora você deixe para depois todas as suas preocupações, tudo que você tem que fazer amanhã, tudo que está pendente aí na sua agenda, tudo que você queria ter feito e não fez. Eu quero que você descanse o seu coração. Quero que você descanse agora a sua mente. Respira, ó. Entra no ritmo da música para você... Estão ouvindo aí a música? Para encher o seu coração de alegria. Enche o seu coração de alegria. Hoje é mais um dia especial. Se você está assistindo essa live no IGTV, adianta um pouquinho aí, que eu vou receber todo mundo que está chegando aqui ao vivo comigo para esse encontro. Ao vivo é mais legal, né? Venha para os encontros ao vivo, toda quinta-feira às 9 horas. Eu já estava com saudade de estar aqui com vocês, hein? Vocês estavam sentindo falta? Dança um pouquinho aí, ó. Desfaz a preocupação. Respira, puxa o ar bem fundo pelo nariz. Solta pela boca. Quero que você sinta os seus pés agora. Quero que você pense agora onde você está sentado, ou se você está em pé, se você está deitada na cama, se você está lavando a louça. Eu não sei o que você estava fazendo, ou o que você está fazendo. Quero que você sinta os seus pés, sinta as suas mãos. Tenta ouvir o seu coração batendo agora, ó. Para um minuto aí para você ouvir. Consegue sentir seu coração batendo? Isso vai te trazer ao estado de espírito presente. Isso vai te trazer ao estado do agora, para você deixar as suas preocupações para depois. Deixa eu dar boa noite. Quem tá chegando? Quem tá chegando? Quem tá aí? A Carla, boa noite. A Nilde, tava com saudade, Nilde. Também estava com saudade. Joana, boa noite, boa noite. Quem mais, gente? Oi, Lívia, boa noite. Boa noite. Quem tá aqui comigo pela primeira vez? Essa é a primeira live. Quem tá aqui comigo pela primeira vez? Coloca aí, eu. Eu quero conhecer vocês. Quero te dar boa noite. Ai, já vamos convidando mais pessoas para estar aqui. Aperta nesse aviãozinho aí do lado do seu celular e convide mais pessoas. Marca aí pelo menos 5 amigas sua para vir para nossa live. Já marquei mais de 5. Enviei para mais de 5 seguidoras aqui para virem. E vocês já convidaram mais alguém? Boa noite, Noélia. Tudo bem? Boa noite, Liliane. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Gente, vocês estão acompanhando meus stories? Sábado vai ter o nosso primeiro encontro do Mulheres em Ação. É um movimento. Movimento Mulheres em Ação. É um movimento que eu tô criando, que eu criei.
e que você pode fazer parte disso. E sábado vai ter o nosso primeiro encontro presencial, vai ser aqui na minha casa. Você que é daqui de Barreiras, tem um grupo do WhatsApp onde a gente conversa, fala dos detalhes. E vai ser incrível, é um encontro de mulheres, onde nós vamos falar de filhos, de casamento, vamos falar de trabalho, de empreendedorismo, porque você também pode ter o seu negócio, você também nasceu para prosperar, para crescer, para abençoar outras vidas. Nós vamos falar sobre o nosso emocional, sobre autocuidado. Vai ser um ambiente de crescimento, vai ser um ambiente de nós trocarmos experiências, vai ser um ambiente acolhedor, vai ser um ambiente onde nós vamos impulsionar umas às outras para irmos ao próximo nível. E esse sábado é o primeiro encontro, então tá começando agora. Daqui a pouco esse movimento vai começar a ir para outras cidades, eu tenho certeza. E você também vai contribuir, porque você que vai participar, você também daqui a pouco vai começar a dar umas aulas, fazer umas palestras, entrar nesse movimento para que a gente juntas, para que nós mulheres possamos ser amparo uma das outras. Porque é muito comum, né, as mulheres não se apoiarem, né? Às vezes as nossas perseguições são de outras mulheres e a gente precisa mudar isso, né? Nós precisamos nos sentir amparadas umas com as outras, nós precisamos nos sentir apoiadas umas com as outras para que a gente cresça. Porque onde existe uma mulher saudável, uma mulher curada, existe um casamento curado, existem filhos curados. Onde existe uma mulher bem resolvida, uma mulher emocionalmente estável, todo o resto funciona. Então nós precisamos nos alinhar disso, sabe? Mergulhar no autoconhecimento, mergulhar em entender as coisas que estão dentro da gente, para que a gente transforme o ambiente em que nós estamos inseridas. Porque você, mulher, transforma o ambiente em que você está. Quem aqui, quando tá chateada, irritada, mal-humorada, toda a casa fica assim? Quem já teve essa experiência? Você é o cérebro límbico da sua casa, sabe o que é isso? Você controla as emoções da sua casa. Quando a mulher tá chateada, irritada, deprimida, todo o resto fica assim. A casa fica um ambiente pesado, fica um ambiente difícil, porque você, mulher, controla o ambiente emocional da sua casa. E entender sobre isso é bom, sabe? Porque nos ajuda a compreender várias coisas, nos ajuda a olhar para nós com mais amor, para você entender o quanto você é importante. Então, onde existe uma mulher curada, bem resolvida, emocionalmente saudável, existe uma casa assim também. Existe filhos assim, filhos felizes. Então, mãe feliz gera filho feliz. E para que você encontre isso dentro de você, é preciso agir. Então, no nosso encontro de sábado, que já vai começar nesse sábado, eu estou super animada, estou ansiosa, nós vamos falar de tudo isso, para que você e eu possamos resgatar o nosso papel e possamos entender o quanto nós somos importantes na construção do nosso lar. Porque lá não é só casa, né? Lá não é só esse ambiente que a gente volta todos os dias. Lá é o ambiente emocional, é o quanto aquele ambiente me ampara, é o quanto aquele ambiente é importante para mim. Quero saber quem tá aqui pela primeira vez. Coloca eu aqui nos comentários. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Aqui a imagem tá meio lenta, assim, como se tivesse um pouco atrasada. Mas o importante é se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Quem tá aqui pela primeira vez? Coloca eu nos comentários. Thaís Lima, seja bem-vinda. Oi, Mari, chegou, muito bem. Oi, Rodrigo, que maravilha você estar aqui. Os pais, muito bom os pais participarem. Os pais estarem conosco nessa jornada faz toda a diferença. Dantas, Shelly, é Shelly que fala? Seja bem-vinda. Tá bom o som, tá bom a imagem? Que maravilha. Gente, hoje eu tenho muita coisa para contar para vocês. Oi, Anne, tudo bem? Prazer ter você aqui comigo. Eu quero contar a minha história.
Hoje eu quero contar para vocês o dia que a chave virou. Hoje eu quero contar para vocês como foi essa jornada de eu ter chegado até aqui. E isso vai te ajudar. Pode ser que te ajude. Eu quero que você me conte, me fale lá no meu direct, me conta aqui nos comentários. Se você se identificou com alguma parte dessa história, eu quero dizer que essa história é para você. E que se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue. Porque eu sou uma pessoa igualzinha a você. Nós temos as mesmas possibilidades de transformar, de mudar as nós mesmas e de mudar o ambiente em que nós estamos inseridos. Sabe aquela mudança que a gente quer muito? Que às vezes a gente reclama com o marido, reclama com o filho. Pois é, essa mudança quem vai fazer é você. E não é mudando o outro, não. Não é mudando quem está perto de você, é mudando a si mesma. Quando você muda seu posicionamento, quando você muda aquilo que sai de dentro de você para as pessoas que te cercam, todo o seu ambiente muda. E eu vou te contar como tudo começou. Bom, foi em 2020, no ano da pandemia, né? A minha terceira filha nasceu, a Ana Elisa. Ela nasceu dia 21 de fevereiro. E 28 dias depois, eu lembro, porque isso me marcou muito. 28 dias depois, ela não tinha ainda nem 30 dias de nascida, começou o isolamento, começou a pandemia. Gente, foi muito difícil pra mim, porque eu acredito, todas aqui são mãe, tem alguma aqui que não é mãe? Gente, a gente sabe que o pós-parto, né, quando a nenenzinha tá pequenininha, você passa por um período muito grande de adaptação. Mesmo sendo a minha terceira filha, sempre vem o período de adaptação. É um período que você está mais cansada, você está acordando várias vezes, você está entrando em um novo ciclo, você está entrando em uma nova fase da sua vida. E isso vai exigir adaptação, né? E muito mais ainda na terceira filha, porque ainda tem mais 2 pequenos, né? Quando a Ana nasceu, o Luiz tinha 2 anos e a Valentina tinha... Não, o Luiz já ia fazer 3, ele tinha 2 anos e pouquinho, quase 3, e a Valentina tinha 4, quase completando 5, que eles são 2 anos de diferença. Então eles eram todos pequenos, né? São todos pequenos, né? 2 em 2 anos a diferença de idade deles. E aí, gente, eu vivi um grande caos, porque de repente começou o isolamento e as crianças não iam mais para a escola e teve aquele negócio todo, aquele medo, aquela coisa. E houve uma sobrecarga emocional muito grande e hoje eu tenho consciência disso, porque antes eu não tinha. Quando nossos filhos nascem, eles trazem à tona em nós, mães, uma carga emocional, um conflito emocional muito grande, porque ele traz à tona a criança interior que eu tenho. Ele traz à tona as dores da nossa infância. Elas vêm à tona com a chegada dos filhos. Por isso que na jornada, quem tem mais de um filho percebe que cada filho é diferente, sabe? Tem um filho que nos irrita mais, tem um filho que a gente perde a cabeça com mais facilidade, tem um filho que a gente não consegue acolher, tem um filho que a gente já consegue ser mais carinhosa. Isso tem a ver com as suas sombras, com quais sombras o seu filho, a sua filha tem trago à tona. Então, quando a Ana não tinha nem 30 dias de nascida e começou a pandemia, aí virou um caos a minha vida, porque o Luiz tinha quase 3 anos e a Valentina 4. Eu não sabia nada de lidar com isso. Na verdade, eu achava que fazia tudo certo, sempre me preocupei com os meus filhos. Mas quando nos falta conhecimento, a nossa vida vira um caos. Então, eu não soube lidar com os ciúmes, com a chegada da irmã. Eu não entendia sobre o emocional deles, não entendia como que eles estavam manifestando, eu não entendia sobre acolhimento, eu não sabia nada disso, nada do que eu ensino vocês aqui eu sabia. Então minha vida virou um caos, os dias ficaram muito difíceis. Eu tinha a sensação, Simone, mas difícil por quê? Seus filhos eram terríveis? Não é que meus filhos eram terríveis, mas a Ana dormia bem, sabe? Porque eu já entendia de sono, porque eu estudei sobre o sono já com a Valentina. Então, eu já vinha estudando, porque eu nunca me conformei quando uma situação não estava
legal, sabe? Eu nunca me conformei em aceitar uma situação que estava me incomodando. Eu sempre busquei resposta. Então, já na época da Valentina, eu falei assim, não é possível, gente, que quando a criança nasce, a gente não tem mais sono. Deve ter alguma coisa errada. E fui estudar, corrigir o sono, todo mundo ficava impressionado quanto a Valentina dormia bem. Porque é incomum isso, né? Geralmente as crianças dormem mal. Porque a gente interfere no sono da criança. Não é a criança que nasce dormindo mal. Ah, sua criança dorme bem, a minha dorme mal. Não, é a gente que interfere. E aí, eu já entendia de sono, então a Ana já dormia bem. Mas eu passava a noite inteira mudando de quarto. A Ana acordava para mamar, claro, ela era uma bebê recém-nascida. Só que o Luiz e a Valentina começaram a acordar à noite. E acordava várias vezes, e chorava, e queria que eu ficasse, e não adiantava o pai ir, que tinha que ser a mãe. Isso já era o ciúme, né? E aí eu tinha noite que eu ficava só trocando de quarto. Aí eu ficava com a Valentina, eu ficava com o Luiz, aí acalmava um, acalmava o outro. E aí dava a hora de dar mamar pra Ana, aí dava mamar pra Ana, eles acordavam de novo quando não iam pra minha cama. Então eu estava muito cansada. Então quando chegava no outro dia, eu estava muito mais irritada, eu estava muito mais intolerante, eu estava muito mais impaciente. E quando as crianças estão nessa atmosfera de ciúme, não se sentem amadas, porque eu não sabia lidar com isso. Quando a gente não faz a leitura do emocional da criança para ajudar a criança, porque ela é imatura emocionalmente, a criança, ela demonstra desconforto emocional mudando o comportamento. Então, eles mudam o comportamento. Então, eles estavam mais agressivos, eles estavam brigando mais. Birra, oh meu Deus, birra aqui era de 10 em 10 minutos. Mais o Luiz, que estava na fase de birra de 2 anos, né? E a Valentina também, só que menos com o Luiz, porque ela já tinha 4. E também, outro fator, é porque a Valentina já tinha quase 5 anos convivendo com a mãe autoritária que eu era. Então, ela já reprimia mais os sentimentos, sabe? Então, ela não manifestava tanto como o Luiz, que era pequeno, ainda estava na fase das birras, que todo mundo chama dos terríveis 2 anos, e que, na verdade, a gente que não sabe lidar. E então, gente, foi um caos. E aí, eu acho que era de meia em meia hora, o Luiz tinha uma crise de birra, e birra terrível, de jogar no chão, de gritar, e de querer bater, e de jogar os brinquedos no chão. E lá vai eu pra tentar corrigir, e que eu não sabia que birra não se corrige. Eu achava que era mau comportamento, eu achava que ele estava mal educado. E aí eu falava assim, mas você não vai ficar mal educado, eu vou te educar. E eu usava o método tradicional, porque pra mim era o correto. Sempre foi por amor, eu falo isso pra vocês. A gente não erra por falta de amor. Eu tenho certeza que nós amamos os nossos filhos, você ama, eu amo. A gente erra por falta de conhecimento, porque a gente não tem conhecimento e aí a gente erra por amor. Só que ter conhecimento é uma decisão e é um posicionamento que você pode adotar. Então eu sempre fiz por amor, mas eu usava métodos tradicionais. Então eu batia, eu botava de castigo, eu batia da maneira, entre aspas, né, mais correta, conversava, dizia que estava errado, explicava para a criança, mas mesmo assim ela apanhava. Fazer perder o direito, né? Fez isso, vai perder o direito de tal coisa, que é um castigo disfarçado e é péssimo para o desenvolvimento da criança. Mas eu usava esses métodos porque para mim era o correto. E aí, gente, passava o dia, eu tinha a sensação de ficar o dia todo em pé de guerra com as crianças, sabe? Eu não sei se alguém aqui vive isso. Passava o dia, parece que eu tava o dia só brigando com as crianças. Não faz isso, para com isso e tal. Quando chegava no final do dia, eu estava exausta, exaurida, vazia emocionalmente, cansada. Não via a hora das crianças dormirem. Não via a hora delas me darem um pouco de paz, sabe? E aí, quando a gente começa a ter essas sensações, isso é péssimo, porque a gente começa a expressar isso para a criança, sabe? Porque como assim? Como assim eu não tenho paz com os meus filhos? Como assim? Eu preciso esperar meus filhos dormir para eu respirar, sabe? Tá tudo fora do lugar. A gente tá com um monte de coisinha equivocada e acaba passando isso para as crianças.
como que esse meu filho pode estar se sentindo se eu carrego essa sensação dentro de mim? Porque deixa eu contar um segredo para vocês. A criança absorve não o que você fala, ela absorve o que você sente. Por isso que se você passa o dia todo com a criança e ela fica te chamando, mãe, 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 aquela criança que você fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, ela me chama o tempo todo. É porque ela está absorvendo o que você sente. E às vezes você está o dia todo com a criança, mas você não queria estar ali. Você queria estar fazendo outra coisa, você queria estar no seu trabalho, você acha péssimo estar ali, você está cansada, você está exausta. Aí a criança se conecta com a sua desconexão. Então ela sente um distanciamento emocional muito grande, apesar de você estar junto corporalmente. Ela sente o seu distanciamento emocional porque não é prazeroso para você estar ali. Você não curte aquele momento, você não tem entrega. E aí ela fica o tempo todo requerendo a sua atenção, porque na verdade ela está vazia. Então acontecia isso aqui, porque eu não entendia nada disso. Então por muito tempo eu fiquei presa na obrigação do fazer. Sou mãe, eu tenho que fazer, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar banho, eu tenho que cuidar direitinho e tal. E não tem nada de errado nisso. O errado é porque a gente não aprendeu que além de eu fazer, eu preciso fazer com conexão, com entrega. Existem maneiras de você fazer, entre aspas, o que é obrigação, que não é para ser obrigação, é para ser desfrute, sabe? É para ser gostoso. Mas a gente tá cheio de crença que nos atrapalham. Então não era bom, era obrigação. E como eu tava cansada, a obrigação vai ficando pesada, eu tinha a sensação de passar o dia inteiro brigando com as crianças. Chegava de noite, tiveram vários dias que eu coloquei as crianças dormir, fui pro meu quarto e aí eu chorava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tô tão cansada, eu não sei mais o que fazer. De tanto que eu brigo com meu filho, de tanto que eu falo com ele, não adianta. E aí ele grita e se joga no chão. E aí a Valentina tá assim, tá assado. Meu Deus, eu não aguento mais. Como tá difícil. Será que meus dias vão ser todos assim? Será, meu Deus, que todo dia vai ser assim, um pé de guerra? E parece que não tem mais paz, e parece que não tem dia mais agradável. Parece que não é bom, mas não é bom, gente. Que negócio é esse? Sabe? Não é bom a maternidade. Não é bom. Porque você não vive mais. Você não consegue fazer mais nada que você quer. Passa o dia inteiro brigando. Parece como é que eu posso dizer? Uma pessoa que tá ali o tempo inteiro corrigindo as crianças, dizendo que elas têm que fazer. Chega à noite, uma confusão. Pensa na confusão para colocar essas crianças dormir. Pensa. Rolava grito, rolava choro. Várias vezes eu tive que pegar o cinto e ameaçava o Luiz e dizia, você vai dormir agora ou então você vai apanhar. E tá tudo bem, sabe, gente? Tá tudo bem falar pra você que foi assim. Porque isso vai servir pra você entender que você pode mudar também. Que pode ser diferente. Porque tudo mudou por aqui. A hora de dormir era um caos, gente. Um caos. Quando eu pensava que estava perto da hora de colocar eles dormir, eu já sofria por antecipação. Era um caos. E ainda tem a parte da amamentação, que suga as nossas energias. Quem aqui amamentou sabe. A gente fica literalmente exausta. Suga, né? Parece que suga toda a nossa força a amamentar. Então ainda tinha esse cansaço, sabe? E aí eu comecei a olhar para aquela cena, e eu comecei a olhar para aquele cenário e eu falei, meu Deus, não é possível, Deus, que o Senhor nos deu a capacidade de sermos mães, de gerarmos outra vida. Vocês já pensaram no que é isso? A gente trata o ter filhos tão corriqueiramente, porque é tão comum, mas se a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, você vai ver a grandeza disso, sabe? Eu falei, Deus nos deu a capacidade de gerar filhos, de gerar uma outra pessoa. Nos deu a capacidade de formar a próxima geração, porque os nossos filhos são os adultos de amanhã. E aí eu olhei para aquele todo cenário
e disse assim: meu Deus, ser mãe é assim. Ser mãe tem que ser desse jeito. Eu não consigo acreditar que o Senhor nos deu a capacidade de sermos mães, de gerarmos filhos, para a nossa vida ser assim. Para a nossa vida ser um caos. Para a gente fingir, talvez, para os outros que está tudo bem. Porque quantos não vivem de aparência? Que parece que está tudo bem, mas a vida é um caos. Não tem mais paz, não dorme direito, passa o dia inteiro brigando, aí já reflete no casamento, aí o casamento já não é bom, e aí vocês já brigam mais do que se entendem, e aí quando você vê, sutilmente o casamento vai acabando. Quando passa 2 anos, 3 anos, o casamento acabou. Quantos divórcios acontecem com a criança até 2 anos de idade? Se você parar para fazer essa pesquisa, você vai se surpreender. Muitos casamentos acabam antes da criança completar 2 anos. Talvez você tenha um casal de amigos que foi assim. Mas você sabe por quê? Porque a gente não sabe lidar com a chegada dos filhos. Porque a gente não coloca cada coisa no lugar. A gente não reconhece que precisa cuidar do casamento. E quando você dá conta, já acabou. E não é culpa dos filhos. A gente não pode transferir essa culpa para as crianças. E eu não falo culpa, eu falo responsabilidade. Então, quantas de nós vive esse caos escondido? Quantas de nós vive nesse caos sozinhas, dentro de casa? E aí alguém pergunta: não, tá tudo bem, eu não durmo mais, tô cansada, mas é assim mesmo. Quantas vezes eu ouvi: é assim mesmo, Simone, ter filho é assim. Só vai melhorar quando eles crescerem. Eles são tudo pequenininho, não adianta. Não adianta você fazer outra coisa. Não adianta você querer fazer outras coisas. É assim mesmo. Você tem que aceitar. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu não aceitei aquele pensamento. Tudo que chega a você, a sua mente, você pode questionar. Você pode dizer assim: será mesmo que tem que ser assim? Será mesmo que o meu casamento tem que ser assim? Será mesmo que a minha maternidade tem que ser assim? Será mesmo que o meu trabalho tem que ser assim? Será mesmo que eu tenho que continuar nessa vida sentindo isso no meu coração sem fazer nada? Se questione para você mudar. E então eu comecei a falar com Deus assim, falei: Deus, o que está errado? Tem alguma coisa errada, Deus. Eu chego no final do dia, tenho vontade de chorar. Eu choro aqui no quarto, choro de desespero, de impotência. Eu não sabia mais o que fazer. De tantas birras e de tantas brigas e de tantos conflitos que eu tinha com o Luiz e com a Valentina. Eu não sabia mais o que fazer. Então eu me sentia impotente. Comecei a achar que não tinha solução. Chegava de noite, colocava as crianças para dormir à base de um caos, de uma grande confusão. E aí Hilton sempre trabalhou, chegou muito tarde, ele chegava 9 horas, 9h30. E aí eu esperava ele chegar para as crianças terem um contato com ele, para depois colocar ele e dormir. Aí o tempo ia passando e eu ia ficando mais nervosa, porque eu já estava cansada, porque eu estava o dia inteiro nessa luta. E aí, depois eles chegavam, eles brincavam e as crianças ficavam mais agitadas. E aí quando eu ia colocar eles dormir, eles estavam agitados e eu estava mais nervosa. Gente, vocês conseguem imaginar esse cenário? Me fala aí, coloca aqui nos comentários. Você vive um cenário parecido com esse? Ou será que isso aconteceu comigo? Me fala, gente, que eu quero saber de vocês. Vocês estão tudo aí quietinha? Estão tímidas? Você vive isso? Em algum momento você parou e falou assim: poxa, será que tem como eu voltar atrás? Uma mãe me perguntou isso, me falou isso essa semana no direct. E tá tudo bem. E tá tudo bem você falar isso. Bota pra fora, porque isso para de dominar a sua vida. Bota pra fora. Só que bota pra fora com a pessoa certa pra te ajudar. Uma mãe me falou isso, ela falou assim: Simone, tem como voltar atrás? Às vezes eu me arrependo. E tá tudo bem. E ela não é uma mãe ruim por isso. Ela não deixou de amar os filhos por isso. Sabe o que é?
É um conflito, é uma confusão que a gente se depara porque nos falta conhecimento. Porque a maternidade não é para ser assim, a maternidade é para ser prazerosa, é para ser divertida, é para você curtir os filhos, é para você acordar morrendo de alegria, porque tem as crianças, sabe? Só que a depender do cenário que você tá vivendo, você já acorda pensando na confusão que você vai viver, né? Porque é a confusão para acordar, a confusão para dormir, é uma confusão na hora do almoço. Então, tá tudo bem a gente falar sobre isso. Se a gente falasse mais sobre isso, a gente se curava mais, sabe? A gente tratava essa dor para que isso não gere peso emocional para os nossos filhos. Então a gente tem que falar sobre isso. E tá tudo bem você dizer, Simone, às vezes eu me arrependo. Porque isso não significa que você não é uma boa mãe, significa que você tá precisando de ajuda, que você precisa mudar algumas coisas na sua casa, que você precisa mudar algumas coisas em você. Porque isso não vai dizer o valor que você dá ou não pro seu filho. Mas você que decide mudar. A Karine disse sim, todos os dias, a Indy, a Mari, eu vivo isso. Então percebe como não é só com você que acontece? Parece que você está descrevendo a minha vida. Você está vendo, talvez você estava pensando até agora que só você vivia isso. Talvez você estava pensando até agora que isso só acontecia na sua casa. Talvez você estava até achando que você era uma péssima mãe por você pensar essas coisas. E de verdade, gente, de verdade, foi um caos pra mim. Foi um caos. Um caos. E aí eu já ficava nervosa. E aí começa a interferir no casamento. E aí eu e Hilton... E olha que, pra mim, eu e Hilton brigar é muito difícil, viu? Muito difícil. E aí a gente já começava a brigar, se desentender. Agora, recentemente, que ele me contou, porque na época ele não fala, porque ele também entendia a fase difícil que eu tava passando. Ele disse assim, várias vezes eu desejei não voltar pra casa, sabe? De estar cansado do plantão, de estar cansado no trabalho. E eu pensei em chegar aqui e você tá nervosa, você tá irritada e tá esse caos, essa confusão. Mas mesmo assim eu vinha. Então, pensa como tudo isso começa a interferir na nossa vida. E se a gente não tiver essa percepção em dizer, opa, para que lado eu tenho que olhar para mudar? Aí a gente começa a perder as coisas que não era para perder. Não era para perder o casamento, não era para perder o trabalho, não era para você engavetar o seu sonho, sabe? Não é para você colocar na gaveta o seu sonho, porque agora você é mãe. E aí você fala pro seu filho assim, não, eu deixei de fazer tudo por você, meu filho. E aí você transfere um peso pra criança. Porque ele não te pediu nada. Ele não te pediu pra fazer isso. O que os nossos filhos nos pedem é se sentirem amados, aceitos, acolhidos. E existe como a gente fazer isso com eles, realizando os nossos sonhos. Vai precisar de equilíbrio? Vai. Mas se anular não é o caminho do amor pelos seus filhos. Anulação não é amor. Anulação é abuso emocional. Anulação é tortura emocional com você e com seu filho. Porque quando você se anula, você transfere o peso, a culpa da sua vida para o seu filho. Não faça isso. Você vai precisar adaptar? Vai. Vai precisar mudar horário? Vai. Vai precisar se adequar? Talvez diminuir a sua velocidade? Talvez fazer em menos tempo do que você faria antes? Vai. Mas não deixe de viver. Não deixe de fazer. E todas essas estratégias que eu ensino vocês aqui é para que vocês consigam fazer isso, aplicar no dia a dia. Para a vida com os filhos ser diferente. E aí quando eu tava vivendo esse caos, e aí eu orava ao Senhor, e aí eu comecei a falar assim, Deus, tem alguma coisa errada aqui. E eu preciso descobrir o que é. E eu preciso saber o que é. Já sei, vou começar a estudar. Qual é o problema que mais me incomoda hoje? Qual é o problema que mais me incomoda hoje? Eu olhei para todo aquele cenário e falei, eu não aguento mais
não saber lidar com as birras do Luiz. Passar o dia todo brigando com ele. Pra vocês terem ideia, gente. Teve dia que ele apanhou 3 vezes no dia. Sabia? Não fiquem chocados comigo, não. Mas eu fazia isso por amor. Teve dia que ele apanhou 3 vezes no dia. Pra você ver o nível de conflito que tava. Minha cabeça, minha casa, tudo. E aí eu olhei para aquele cenário e falei, por onde eu vou começar? Já sei, eu vou escolher um ponto que tá mais me incomodando, ou um ponto que se eu resolver já vai trazer um alívio para mim. E aí eu vou estudar sobre isso. Porque talvez o seu ponto seja a amamentação, talvez o seu ponto seja o sono, talvez o seu ponto seja outro. Como a Ana já era a 3ª filha, eu já tinha entendido da amamentação, já sabia muita coisa sobre o sono. Mas viver esse cenário em que estávamos em isolamento, as crianças não iam para a escola, eu estava no pós-operatório, com a Ana pequenininha, acordando várias vezes à noite. Aí as crianças, por causa de todo esse cenário, uma sobrecarga emocional com eles, pensa que tudo virou de cabeça para baixo. E aí eu fui estudar sobre birra. E eu assistia vídeo em pé, com fone de ouvido para eu não dormir, porque eu estava muito cansada. Se eu sentasse, eu ia dormir. Se eu sentasse na cama, já era. Comprei livro, comecei a ler, eu lia andando no quarto, porque senão eu dormia. Criei a estratégia de ler só 2 páginas por dia. Eu falava pra mim, Simone, só 2 páginas por dia, que senão vem a autocobrança, né, que você não tá lendo e tal. Oi, Paloma, tudo bem? Que bom te ver aqui. A estratégia de Simone é só 2 páginas por dia, não gasta 5 minutos. Aí eu lia 2 páginas, que é uma frente e um verso, sabe? Mas eu precisava encontrar a resposta. E aí um dia eu tava lá embaixo, eu dei mamar pra Ana e tava fazendo ela dormir assim no colo. Eu usava muito Slim, usei muito Slim com a Ana assim, sabe? E a Valentina e o Luiz estavam brincando assim na sala do lado. E eu tava aqui, ó, fazendo a Ana dormir e eles brincando na sala do lado. E naquele dia eu vivi uma cena que chocou muito o meu coração. E foi o espírito que me constrangeu ali, eu tenho certeza. O espírito me levou àquela cena para me constranger. Porque eu já tava perguntando ao Senhor, Senhor, o que tá errado? O que tá acontecendo aqui? O que eu tenho que fazer diferente? Eu não aceito essa ideia de que o Senhor nos deu filhos para que a nossa vida se torne um caos. Eu não aceito essa ideia de que o Senhor me deu a capacidade de ser mãe para eu achar ruim, para eu não desejar ser mãe. Eu não aceito que o Senhor me deu a capacidade de ser mãe e eu simplesmente ter que cruzar os meus braços e esperar passar, esperar eles crescer. Eu não aceito isso. E aí, a Valentina e o Luiz começaram a brincar, onde a Valentina é a mãe e o Luiz é o pai, com as bonequinhas. E eu tô aqui de longe assim, ó, fazendo a Ana dormir, só olhando eles. Eu tava no escurinho e eles assim na sala do lado brincando. E aí, gente, a Valentina pegou a boneca assim, ó. Oxa, não trouxe nem uma boneca pra cá. Ela pegou uma bonequinha assim. Aí botou assim no sofá. E ela falava assim, bem, bem brava com a boneca. E ela falava assim, eu já disse pra você não fazer isso. Botava a mão na cintura. Quantas vezes eu vou dizer isso pra você? Você vai apanhar, vem cá. Aí virou a bundinha assim na boneca e fazia. Não é pra você fazer. Tá. E aí ela botava a boneca assim e ela falava, você me desobedeceu. Você fez isso. Você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Gente, vocês já viram essa cena de fora? Aí quando eu vi aquela cena, eu fiquei com pena da boneca. Doeu o meu coração, a bonequinha. E sabe o que a Valentina estava fazendo com aquela boneca? Ela estava fazendo com a boneca exatamente como eu fazia com ela. Como eu fazia com o Luiz. Vocês sabiam?
Bebeu água. E aquela cena me constrangeu. E aí eu olhei para aquela cena e falei assim, meu Deus do céu. Quem foi que nos ensinou a fazer isso com as crianças? Porque pra gente é tão natural. Porque pra mim era natural. E não era por falta de amor. E aí, a Valentina não parava, sabe? E ela falava assim pro Luiz, Mo, igual eu falo com o Rio, Mo, olha só, Mo, o que ela fez. Ela merece apanhar. Ela merece não sei o quê. E aí, ela não parava. E aquilo começou a me incomodar. E aí, eu comecei a ficar agoniada assim. Porque eu comecei a sofrer pelaquela bonequinha, sabe? Mas eu tava sofrendo porque eu tava me vendo na maneira como ela tava lidando com a boneca. E aí, eu fui lá e falei assim, mas filha, tá bom, né? Eu acho que ela já entendeu. E aí ela falava assim, não, mãe. Ela botou a mão na cintura e disse assim, não, mãe. Ela me desobedeceu. Eu falei pra ela, quantas vezes eu tenho que repetir pra você? Quantas vezes? E aí ela, vem cá. E aí dava palmadinha, sabe? E aí eu falei, mas filha, tá bom, filha. Ela já entendeu. E eu ficava pedindo pra ela parar. Porque quando eu vi aquela cena de fora, quando eu olhei aquela cena de fora, quando eu me vi naquela cena, eu falei, como a gente trata mal as crianças? Por que é tão natural a gente fazer isso? Porque era natural pra mim. Talvez é natural pra muitos de vocês. Talvez quando você começa a mudar esse método, as pessoas falam assim pra você, vixe, vai se tornar um marginal. Ah, porque eu apanhei e não morri. Não morreu, mas olha o tanto de doença emocional que a gente tem. Olha o tanto de problema que a gente tem de autoestima. Tem bloqueio de autoestima, tem necessidade de aprovação, tem medo de avançar na vida, é inseguro, não consegue tomar uma decisão assertiva. Isso tudo vem desse método. E aí aquela cena me constrangeu e aí eu falei assim, meu Deus, esse método tá errado. Esse método não tá funcionando. Olha, eu não quero tratar minha filha assim como ela tá tratando essa boneca. Eu não quero tratar minha filha desse jeito como ela tá tratando essa boneca. Então me ver naquela cena foi muito difícil. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas foi muito vergonhoso pra mim, foi constrangedor. E aí naquele dia eu tomei uma decisão, eu falei, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso entender sobre esse negócio. E aí eu comecei a fazer um monte de curso, e eu tava cansada e com a rotina puxada. E mesmo assim, eu vinha às 5 horas da manhã pra cá, pro escritório, pra assistir uma aula, pra ler o livro, porque eu queria mudar, eu queria entender, eu queria descobrir isso tudo. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui aplicando no meu dia a dia, eu fui aplicando na minha vida com as crianças. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, isso existe. Meu Deus, é isso mesmo, porque os resultados vinham aparecendo e eu fiquei assim, parece passe de mágica. Aí foi diminuindo os conflitos, aí foi diminuindo as birras, e aí eu fiquei assim, nossa, será? Ou será que só vai acontecer hoje isso? Será que é só hoje que vai ser assim, amanhã vai voltar aquele caos? Porque você vai ficando com medo, né? E aí eu comecei a aplicar e fazer, e a atmosfera emocional mudou, e os meus filhos mudaram, mas eles mudaram
Porque a gente começa a estudar assim, ó. Quando eu fui estudar, eu falei assim, preciso estudar porque meus filhos estão precisando mudar. Eles estão mal comportados, eles estão nervosos, estão mal educados. É assim que a gente começa. Vou assistir essa live da Simone porque meu filho tá muito desobediente, muito teimoso. A gente acha que é a criança que vai mudar. E aí, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a mergulhar nesse universo infantil e entender o cérebro da criança, o emocional da criança e tal, eu me deparei com um choque de realidade. Que as crianças são apenas crianças. Elas vão ser crianças nessa geração, na próxima, foram crianças antigamente, sempre as crianças são crianças. Sabe quem é que tá impactando elas? Sabe quem é que tá deixando elas agressivas, nervosas, birrentas? Sabe quem é que tá deixando elas sem dormir? Sabe quem é que tá fazendo elas ficar com TDAH, com um monte de coisa, um monte de processo, com 10 anos tendo crise de ansiedade, crise de pânico, com 15 anos cheio de problemas? Somos nós. Somos nós, pais. Porque a gente não sabe lidar com a criança. E aí quando eu fui estudar achando que meus filhos tinham que mudar, aí eu me deparei com esse cenário e falei, meu Deus, eu que tô errada. Eu tô toda errada, eu não sei falar com eles, eu não respeito a fase de desenvolvimento, eu não sei lidar com a birra, eu não consigo acolher. Meu Deus, tá tudo errado, tá tudo errado. Aonde a gente vai parar com isso, meu Deus? Aonde, meu Deus, isso vai parar? Tá tudo errado. A gente não respeita as crianças. A gente não sabe lidar com elas. É difícil falar hoje, né? A gente acha que a birra tem que corrigir, que a birra é falta de educação, e a birra é uma manifestação emocional, a birra é um grito de socorro. A birra é a criança tentando falar que ela tá desesperada, que ela não sabe o que fazer com aquela frustração, com aquele medo. E a gente vai lá e oprime, sabe, as crianças. Aí eu comecei a me ver no papel de opressora, sabe? Eu falei assim, como a gente oprime os nossos filhos, como a gente reprime o que eles sentem, como a gente não entende o que eles sentem, na verdade, né? Eu me perguntei assim, eu falei, em que momento da humanidade que a gente deixou de amar as crianças? Porque as crianças passam a ser uma pessoa, um ser perigoso, né? Cuidado que seu filho vai te dominar. Cuidado que ele vai fazer você de besta. Parece que a criança é um ser mau, que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Sabe? E a gente quer o tempo todo que a criança se adeque a nós. E a gente que tem que entender a criança. Quando eu descobri o significado da palavra educação, eu já falei pra vocês na live, sabe o que é educação? É conduzir para fora de, que vem do latim educare. Conduzir para fora é que você vai pegar a sua criança com as habilidades que ela tem, com a essência que ela tem, com o potencial que ela tem, na fase que ela está. E você vai conduzir essa criança para fora de si mesmo. Você vai pegar essas habilidades que ela tem e trazer ela para viver nesse mundo aqui. Aí sabe o que a gente faz, que ensinaram a gente? A gente acha que a gente tá embutindo um monte de coisa na criança. Você vai fazer assim, você vai ser assim. E aí a gente oprime. Porque é na infância que a gente faz os nossos filhos perderem a identidade deles. Aí depois a gente cresce e tá todo mundo aqui fazendo seminário, fazendo imersão para resgatar minha identidade, para descobrir o meu propósito. Mas a gente, nós pais, fazemos os nossos filhos perderem a identidade, se distanciarem daquilo que eles nasceram para ser na infância, porque nós nos colocamos no papel de opressores dos nossos filhos. E quando eu me vi naquele papel de opressora, eu falei assim, eu não quero ser opressora dos meus filhos. Eu não quero oprimir o emocional deles. Eu não quero oferecer uma infância com abandono emocional. E o abandono emocional é mais real do que vocês imaginam, está mais presente na nossa casa do que vocês imaginam, porque
Eu sempre fui a mãe presente, eu sempre me esforcei, eu acordo cedo e para cuidar deles, e levo na escola, e busco na escola, e tô no almoço. Eu sempre fui uma mãe muito presente. E aí eu me deparei com aquele cenário de que, apesar de estar presente, apesar de fazer muitas coisas, existia abandono emocional, porque eu não entendia o que era isso. Então, o abandono emocional, ele é invisível nas nossas casas. E ele está presente, gente. Ele está presente. Quando eu vi essa semana aquela notícia do menino de 13 anos que matou os pais, né? Atirou nos pais e no irmão. É uma cena triste. Mas eu pensei naquela criança de 13 anos. Gente, para essa criança fazer isso, pensa comigo qual o nível de abandono emocional que esse menino viveu desde pequeno. Porque isso não é normal, gente. Não é normal uma criança de 13 anos ter esse nível de comportamento. E não é porque os pais eram ruins, e o meu papel aqui, o seu, não é apontar e dizer, nossa, como é que você faz isso? Como é que eu e você também estamos fazendo isso na nossa casa? Só que em níveis diferentes. É porque esses pais também não sabiam, também falta conhecimento. Talvez não tiveram a oportunidade que você tem de ter acesso a esse conhecimento. Ou às vezes tem acesso e não quer. A que nível de abandono emocional os nossos filhos estão? E sabe quem é que pode mudar isso? Somente eu e você. Somente eu e você. Então, quando eu vivi tudo isso, gente, tudo isso, eu busquei primeiro isso pra entender a minha casa, entender os meus filhos. Eu falo que quando a terceira filha chegou, a casa caiu e caiu completamente, porque parece que com um você vai indo, você vai vivendo, você vai empurrando com a barriga, acha que tá tudo bem, não vive tanto caos assim. Aí chega no segundo, as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas você vai se adequando, e aí quando chega o terceiro, termina de cair logo o resto, enquanto não houver uma mudança. E aí quando tudo na minha vida mudou, porque eu mudei, porque eu comecei a olhar pra mim, eu vi as minhas ações, eu vi o quanto a minha comunicação estava errada, eu vi o quanto eu estava distante emocionalmente dos meus filhos, e não é por falta de amor, já falei isso aqui várias vezes. Eu vi o quanto existia abandono emocional na minha casa. Eu me vi em um papel de opressora dos filhos. Eu falei, eu não quero ser opressora, eu quero ser libertadora, eu quero ser potencializadora. Eu quero ser o que o meu filho precisa para crescer, não para oprimir. E aí quando eu comecei a mudar tudo isso na minha casa, eu falei assim, toda mãe da face dessa terra tem que saber disso. Toda mãe precisa viver isso aqui. Porque eu não sei se vocês conseguem ter noção de eu falando, de tamanha noção que eu tive vivendo. Sabe? Do seu dia não ser mais caos. Simone, acabar o desafio? Claro que não, gente. Nem se você não tiver filho, você vive a vida sem desafio. Os desafios trazem crescimento. Muda essa mentalidade. Desafio te leva para um outro nível, porque todo desafio faz você crescer. E aí, o ambiente emocional da minha casa mudou. Quando eu comecei a colocar eles dormir e não tinha mais caos, e não tinha mais briga. Quando o almoço já não era tanto conflito, aquela confusão. Quando o dia começou a ficar mais leve, quando eu parei e vi e falei assim, será mesmo? Entre aspas, menos trabalho, sem ser aquele trabalho pesado, sabe? Eu falei, gente, toda mãe precisa viver isso aqui. Toda mãe precisa descobrir isso, porque nos foi dado uma maternidade muito pesada, uma maternidade muito sofredora, uma maternidade que você tem que se anular. Não, mãe, você precisa deixar tudo para cuidar dos filhos.
Você tem que abrir mão dos seus sonhos, do que você quer fazer, porque senão ninguém vai cuidar tão bem dos filhos como você. Sabe essas coisas? Essas coisas deixaram a maternidade muito pesada. E ainda nesse período todo eu vivi uma crise muito grande comigo mesmo, que talvez algumas de vocês vivam. Eu tinha fechado a empresa, eu tinha o Clube da Criança aqui. Quem aqui vinha aqui no Clube da Criança? Quem conheceu o Clube da Criança? E esse é um outro dia que eu posso contar essa história, mas foi muito difícil porque foram 4 anos, né? Envolve sonho, envolve muita coisa. E aí a gente fechou, e aí aquele sentimento, né, de fracasso, de que não dá certo, que você não consegue, que os outros vão pensar, devem estar olhando pra mim agora, assim e tal. Então eu ainda tinha isso pra superar. E aí eu superei, eu fechei em 2018, 2019 que eu engravidei da Ana, ela nasceu em 2020. E aí, vivendo esse caos todo, eu ainda falava assim pra mim, mas eu não quero ser só mãe. Eu não consigo. Eu gosto de trabalhar, eu sou ativa. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto. E aí eu não conseguia me ver, entre aspas, sua mãe. E não tem problema nenhum nisso, gente, não tem problema. Isso também é lindo. Mas é lindo quando isso pra você é uma escolha que você diz assim, eu amo fazer isso aqui, eu quero. Quando a sua escolha é livre de uma decisão que alguém decide o que você faz. Quando alguém fala assim, não, você tem que ser sua mãe, porque senão nossos filhos não vão ser educados. Você tem que largar tudo pra você cuidar das crianças. É isso que eu tô falando. Agora, se você é feliz e realizada nisso, eu nasci, eu quero ser mãe integral, tá tudo bem, gente. O que eu tô falando aqui é anulação. É você se anular achando que é por amor e tá trazendo consequência emocional pra sua vida e pra vida do seu filho. Então, é claro que eu amava estar com os meus filhos. Ainda veio um conflito, né? Meu Deus, eu não sou uma boa mãe porque eu não quero estar com as crianças, porque eu queria estar trabalhando, porque eu queria fazer isso. Aí você vive outra crise emocional. Então essa já foi uma outra parte, né? Que também é uma história para uma outra live. Mas aí eu me deparei com tudo isso. E aí eu falei assim, toda mãe do mundo precisa saber disso. Toda mãe do mundo merece descobrir o prazer na maternidade, romper com esse peso, romper com esse caos. Ser mãe não é assim. Ser mãe não é pra ser assim. Ser mãe, você pode sim dormir bem, você pode sim ter uma vida mais leve, você pode sim ter uma vida feliz, do que só viver cansada e exausta. Tem mãe que a criança tem 5, 6 anos e ainda acorda à noite, porque falta conhecimento. Não precisa ser assim, toda criança nasceu com a capacidade de dormir bem. É a gente que bagunça a cabeça dela. A gente bagunça a cabeça dela com os nossos hábitos. Porque a gente já tá tão mal habituado, porque a humanidade tem ficado cada vez mais doente. Também porque ela tem dormido cada vez menos. A gente não valoriza o sono, a gente não valoriza outras coisas. E quando a gente não valoriza isso, a gente foge da essência que Deus nos deu. Deus nos deu a capacidade de se autorregenerar. Deus nos deu tudo que a gente precisa para que o nosso corpo fique bem e saudável, mas a gente tem corrompido isso. Então, a criança nasce com a capacidade de dormir. As birras fazem parte do desenvolvimento, mas não é para ser o caos que é. Você consegue lidar com isso de uma maneira melhor. É para você se sentir conectado com as crianças, apesar de trabalhoso, sabe? Existe o trabalho do esforço físico? Claro que existe. Criança tem energia. E sabe outra coisa? Por que a gente se sente tão sugada? Porque você, mãe, é nutrição emocional do seu filho. Você pode ter babá, você pode ter uma pessoa que ajuda na sua casa, você pode ter uma boa rede de apoio. Mesmo assim, você chega no final do dia se sentindo esgotada. Sabe por quê? Porque você é nutrição emocional da sua filha, do seu filho.
E aí, por isso que o autocuidado é tão importante, porque se eu não consigo dar amor a mim, cuidar de mim, eu já estou vazia para nutrir o meu filho. E aí a gente perde mais a cabeça, a gente fica mais nervosa, porque você nutre a sua criança. Às vezes você passa o dia todo trabalhando, e mesmo assim, chega em casa à noite, faz algumas coisas. Além do cansaço físico, existe um esgotamento emocional, porque você é nutrição emocional do seu filho. E os nossos maridos deveriam nos nutrir emocionalmente, com algumas estratégias, porque o homem nutre a mulher e a mulher nutre os filhos. Essa é a ordem. Sabe? Só que algumas ordens estão fora do lugar. E aí trazem consequência para a nossa vida. E aí, quando eu comecei a viver tudo isso, eu decidi vir pro Instagram e compartilhar. Até então não era profissional no sentido de ser o meu trabalho, né? Eu falei, toda mãe tem que saber disso. E aí eu comecei a compartilhar as coisas que eu tava fazendo, os resultados que eu tava tendo com as crianças. E comecei a fazer mais curso, até que eu descobri o caminho de me profissionalizar nisso, de me certificar nisso, de me tornar uma profissional da educação parental. Então hoje eu tenho uma certificação da Associação Brasileira de Disciplina Positiva, ela é internacional e tem associação no Brasil. Então eu tenho a certificação em educação parental, fiz curso sobre a cura da criança interior, leio livros, tenho vários outros cursos que eu fiz. Acabei agora um curso de desenvolvimento infantil integrativo, que trabalha toda a primeira infância, porque eu queria me profissionalizar nisso e eu descobri nisso o meu trabalho, né? Descobri nisso a minha missão, né? Descobri nisso o meu propósito de vida. Porque a transformação que eu vivi na maternidade foi muito grande. Sair desse nível para um nível de prazer faz toda a diferença na nossa vida. E foi assim que eu cheguei até aqui. Foi quando a casa caiu, quando o caos se implantou, quando tudo virou ao contrário, quando Deus sacode a nossa caixinha. Se você se coloca em posição de aprender, se você se coloca na posição de se esforçar, esse caos vai trazer para você crescimento. Vai trazer para você a possibilidade de você ir para um próximo nível. E faz a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Quem aqui já aplicou algumas orientações, algumas coisas que eu trago aqui, já mudaram as coisas por aí? Me fala. Gente, tô achando vocês tão quietinhos. Falem comigo agora. E aí, de lá pra cá, não parei mais de estudar. Continuo fazendo cursos e mais curso. Semana passada eu estava em São Paulo, fiz um método que fala sobre identidade e propósito, o método IP. E foi incrível, profundo, libertador. E eu tô aqui pra contar tudo pra vocês, pra passar pra vocês, pra fazer você sair do nível que você tá para um outro nível. Você não pode aceitar a sua vida assim. Mude e todas as coisas à sua volta vão mudar. Tudo. Só que primeiro você vai mudar. Primeiro você vai se posicionar. Primeiro você vai decidir. E aí depois todas as outras coisas vão mudar. E você vai conseguir o resultado que você quer. Ó, a Indy disse que aplicou e mudou. Estou melhorando a cada dia. É isso mesmo, Indy. Um pouco a cada dia. Você também, Liada. Lia e Davi, né? Deve ser. É um pouquinho cada dia. É um passo de cada vez. Eu sempre falo assim, quando eu faço a mentoria com as mães. O que você fez até aqui, não volta atrás.
olha daqui pra frente. Não deu certo, não tô conseguindo, não volta atrás. Corrige a rota, mas olha daqui pra frente. Quer e aceita essa mudança em nome de Jesus. E é isso aí. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que aceitar que você precisa mudar, que você precisa evoluir, que você precisa aprender. E terceiro, você precisa se esforçar. Porque se eu fosse olhar para o meu cansaço, se eu fosse olhar para as noites de sono que eu não dormia, eu nem estava aqui com vocês. Eu nem estava aqui com vocês falando. Porque mais importante, eu sei que eu estava cansada, eu sei que eu estava com sono. Só que mais importante do que aquilo naquele momento era eu resolver a minha vida. Então eu falei assim, eu preciso resolver, eu não aceito mais viver desse jeito. E aí eu me esforcei. Primeiro, querer. Coloca alguém aí no chat. Querer, aceitar e se esforçar. Porque tem hora que aplicar vai ser difícil, que botar em prática vai parecer que não funciona, e você continua, e aí você tira dúvida, e aí você vem aqui e assiste de novo a live, e aí você lê um livro, e aí a sua vida vai mudando, vai mudando, vai mudando. Só que muitas vezes, sabe por que a gente desiste? Porque no fundo, a gente espera um passe de mágica. Por isso que a gente acha que quem tem que mudar é a criança, porque é mais fácil. Não, ele tem que mudar, não sou eu, ele. E aí a gente se acomoda. Mas eu quero tirar você dessa zona de conforto e de acomodação. Você que vai ter que se levantar. Você que vai ter que olhar para esse cenário na vida e dizer, eu não aceito mais isso aqui. Se são as noites de sono, você fala assim, eu não aceito mais viver assim. Aí o próximo passo, o que eu tenho que fazer para melhorar? Ah, tá faltando conhecimento, então eu vou estudar sobre isso. Ah, então eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Não aceite, o primeiro passo é não aceitar. Sai desse lugar de reclamar, ah, eu não aguento mais. Todo dia eu acordo, tal e tal, mas também não faz nada. Também não assiste uma live que eu explico tudo do sono. Ou assiste a live e não vai lá e bota em prática. Todo mundo que me pergunta no direct eu respondo, eu tiro dúvida, eu faço um monte de coisa. Se esforce para fazer, querer, aceitar e se esforçar, isso mesmo. Querer, aceitar e se esforçar. Porque só querer também não te leva a lugar nenhum. Porque você deve ter um monte de coisa que você quer, mas nunca fez nada. Ah, eu quero ir pra Disney. E aí, já fez o que pra isso? Nada. Ah, eu quero comprar minha casa. Já fez o que pra isso? Nada. Ah, eu quero mudar de emprego. Já fez o que pra isso? Já deu o primeiro passo? Querer não vai resolver. Até combinou. Você precisa querer, aceitar e se esforçar. E valeu a pena, viu? Um dia uma pessoa chegou pra rir no hospital e falou assim, ixi, essa vida da Simone é fácil demais, esse negócio de internet, de não sei o quê, tá só em casa cuidando das crianças. Aí ele falou assim, você não tem noção do que ela faz. Ela trabalha mais do que eu. E se você souber a hora que ela acorda pra conseguir fazer as coisas que ela quer, pra estudar, pra aprender tudo que ela aprendeu, você não ia dizer que era fácil. É fácil quando você olha a vida do outro. Por isso que a gente não se posiciona. Porque acha que é fácil pro outro e não é fácil pra você. Mas não é fácil pro outro. Você não sabe o que a pessoa faz. Você nem sabe da vida dela todos os dias. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você mude. Eu quero que você mude a situação que tá difícil. É a hora do sono? Bora mudar o sono. É a rotina? Bora mudar a rotina. E não precisa ninguém sair largando o trabalho aqui, não. Você pode encontrar o equilíbrio. Rito teve um período que estava trabalhando muito, de domingo a domingo. E a gente tinha muito pouco tempo juntos e com as crianças. E aí, ele tava bem difícil, ficava cobrando as coisas dele e tal. E quando isso tudo mudou, quando eu me transformei, através desse conhecimento, transformei a minha casa, foi incrível.
porque ele continuava com a mesma carga horária, trabalhando muito. E claro que a gente tinha um plano de reduzir, não é assim para sempre. Mas o que me chamou a atenção é que depois que eu apliquei todas as mudanças, depois que eu mudei, que eu me transformei de dentro para fora, que eu mudei a minha mentalidade, a minha visão, a maneira de eu agir, ele continuou trabalhando com a mesma carga horária, mas tava tudo diferente. A gente estava mais feliz com as crianças, a gente estava mais conectado. Parecia que a gente tinha dias e dias e dias juntos e continuava o mesmo tempo que ele tinha antes. Eu reorganizei toda a nossa vida, em vez de esperar ele chegar para ficar com as crianças, porque já é prejudicial esse horário. Comecei a colocar as crianças dormirem cedo, aí as crianças acordam cedo, tinha tempo de qualidade com ele, porque nem ele conseguia ter tempo de qualidade, chegava à noite 9, 9h30, cansado. Como é que ainda ia dar atenção às crianças, sabe? E aí as coisas foram mudando, então eu escolhi um passo a passo. Primeiro eu vou mudar isso aqui, aí eu vou mudar isso aqui. Quando eu me estabilizava naquela mudança, eu partia para outra. Porque não adianta você querer mudar tudo de uma vez só. Você vai desistir, entendeu? E aí a gente começou a ter tempo de qualidade de manhã, então as crianças acordavam, ele ia lá, aí brincava, aí corria lá fora e tal. Aí todo mundo acordava feliz, descansado, o humor das crianças é outro, a energia das crianças é outra, quando elas dormem cedo, quando elas dormem uma noite de sono bem dormida. E aí ele continuou com a carga horária de trabalho alta, mas a nossa vida mudou. Tava tudo diferente. Por isso que às vezes a gente tá colocando os olhos no lugar errado, buscando a solução. Precisa olhar para dentro. Preciso olhar para mim. Preciso olhar para como eu estou, o que eu tô fazendo, como que eu tô lidando com isso. Tem uma frase que eu falo muito com vocês. Não é o seu trabalho que te afasta dos filhos. É aquilo que você faz quando está com eles. E é possível ser diferente. Ai, gente, valeu. Querem fazer alguma pergunta? Estamos chegando ao final da nossa live, do nosso encontro. Evolução humana, é isso aí. Evolução humana. E Deus está disponível, disposto a contribuir, a romper com as nossas barreiras. Nós só precisamos nos colocar no lugar certo e fazer a pergunta certa. Porque eu decidi perguntar: Deus, será mesmo que o Senhor fez a maternidade para ser assim? Gente, quando você faz uma pergunta para Deus, Ele tem prazer em responder. Tem prazer. É igual quando os nossos filhos... Mãe, o que é isso? Aí você fica todo feliz que você quer explicar para a criança. Deus é assim na minha vida e na sua. Ele tá só esperando uma pergunta sua. Para você dizer assim: Deus, o que eu faço aqui que eu não sei? O que eu faço nesse meu trabalho ou na minha casa? O que eu faço no meu casamento? E aí, de repente, você encontra uma pessoa que vai trazer algo pra você. De repente, você cai aqui nessa live e escuta eu falando tudo isso. De repente, você vê um stories meu falando do que eu fiz pra mudar algumas coisas. Mas, façam uma pergunta. Querem fazer uma pergunta, aproveitando o assunto? Só agradecer. Que bom, gente, que bom. Valeu a pena vocês ficarem comigo aqui nessa quinta-feira. 1h18 de live. Olha só, semana que vem tem mais, tá? Na semana que vem nós vamos falar como identificar a causa do mau humor das crianças e o que fazer para ajudar. O que fazer quando meu filho tá mal-humorado. Foi a Mari, né, Mari, que pediu esse tema, que mandou lá no meu direct. Gente, pode mandar no meu direct o que vocês querem que eu traga aqui. Eu faço live pra vocês. Vou começar a fazer palestra presencial. Que agora já tá podendo. Outra novidade. Bom, já falei do meu encontro sábado, 8 horas na minha casa. Vou estar de portas abertas para receber vocês. Vai ser todo sábado. Na verdade, serão 3 sábados no mês, porque tem um que eu tenho aula. Você é essencial, necessário em nossas vidas. Que lindo, obrigada. Coraçõezinhos. Gratidão por dividir a experiência. Muito legal esse tema. Então, vai ser quinta-feira que vem.
você chama mais uma amiga pra vir pra lá e fala, ó, vamos aprender umas coisas legais lá pra mudar a nossa vida. Ai, ai. E eu tenho outra novidade. Vou fazer um evento mensal aqui. É um café. Fazer um café, porque eu amo café, vocês sabem disso. Sempre fiz muito café. Ainda tô dando o nome pra ele. Por enquanto eu tô chamando Café com Pergunta. É um café da tarde comigo. Esse evento eu vou vender o ingresso. E aí nós vamos tomar um bom café da tarde juntas, lá no Café Bistrô. Vou divulgar pra vocês. Você compra o ingresso, compra o acesso. E a gente vai bater esse papo aqui, só que sentada na mesa, vocês junto comigo. E a gente vai poder falar de tudo isso. E eu quero trazer mais coisa pra vocês, ensinar mais coisas do que eu tenho vivido. E vai ser incrível esse encontro. Vão ser vagas limitadas, porque eu quero um momento bem íntimo, assim, né? Pra gente poder conversar mesmo, juntas. Vocês vão me fazendo perguntas e a gente vai conduzir. Eu vou dar uma palestra, uma aula. Palestra não, né? Vamos dizer que eu vou dar uma aula pra vocês. Lá juntas a gente tomando café. Vai ser uma vez por mês, tá? Semana que vem eu já começo a divulgar. E divulgar o link para vocês acessarem o ingresso. O de mês de abril já vai ser dia 21, que é um feriado. Vou fazer na quinta-feira de tarde. É um feriado, dia 21 de abril. Deixe as crianças com o papai. Fala assim, meu amor, agora esse é o meu tempo para mim. Você vai ficar com as crianças e eu vou bater um bom papo com as minhas amigas e com a Simone. Porque isso também vai melhorar a nossa vida, nosso casamento. Usa de estratégia. Tem um monte de estratégia que eu posso ensinar vocês isso aí, hein? Do casamento, com filhos. E vai dar tudo certo. Quem é que vai pro café? Bora, gente, bora. E tô cheia de novidade, né, gente? E em maio, deixa eu olhar aqui a data que eu tô olhando o calendário. Em maio, do dia 9 até o dia 12... vai ter a série Virando o Jogo na Maternidade, que é o meu evento, onde eu entrego uma transformação para você. Serão 4 dias de aula, de lives. E eu abro vagas para o meu curso Mães que Transformam. Uhul! Faça o curso, é digital, é online, você faz de onde tiver, no seu tempo. Cada semana libera um módulo para você. Mude a sua vida, mude a sua casa, mude você, transforme-se e transforme tudo que está à sua volta. Eu vou abrir a minha segunda turma, então as vagas abrem em maio. E bora crescer, meninas, bora evoluir, vamos para o próximo nível. Vamos transformar a nossa casa, o nosso casamento, vamos curar a nós para curar os filhos. Vamos eliminar o abandono emocional que assola as nossas crianças. Vamos ser mais amorosas, respeitar os nossos filhos e entender o que realmente eles precisam da gente. E isso sim vai trazer transformação para a nossa vida e na nossa casa. Vou esperar vocês, hein, no café. Fiquem ligadinhas lá nos meus stories, no feed, acompanhem as notícias. Entrem no canal do Telegram, tem o canal do Telegram, que aí eu divulgo as coisas lá, tá bom? E a gente fica assim, juntinho e coladas. Tô doida pra conhecer vocês pessoalmente, viu? Vocês me verem na rua, vão lá e se apresentam, viu, gente? Ô, Simone, eu sou a fulana. Porque a gente não consegue reconhecer nessa fotinho pequenininha, não. A fotinha a gente não consegue ver quem são vocês. Vocês que tem que ir lá se apresentar. Que vocês, fica mais fácil vocês me reconhecerem. Eu quero conhecer você, te dar um abraço. Trocar essa energia e saber que você tá comigo nessa, tá bom? Um grande beijo. Espero que você durma diferente de como você acordou hoje, por causa do nosso encontro, e que amanhã seja um dia diferente para você, repleto de alegria, que você acorde mais leve, que você acorde transbordante, que o seu olhar mude para o seu filho depois de hoje. Louva a Deus pela sua vida, obrigada por essa troca.
Que bom, Mari, fico feliz. Eu também amo essa troca de estar aqui com vocês, por isso que eu quero começar a fazer as coisas presenciais. Pra estar juntinho de vocês. Um beijo, gente. Boa noite, fica com Deus. Ó, coraçõezinhos. Até quinta-feira que vem. E coloca seu comentário aqui nessa live, tá bom? Incentive outras mães a assistir. Um beijo.